Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos vê pelo YouTube ou que nos ouve pelo seu agregador de áudio favorito. Hoje viemos com um assunto bastante interessante por aqui, talvez um pouquinho polêmico, para conversar, ainda mais em semana, né, de Black Friday, pré-Black Friday, enfim, enquanto estamos gravando esse episódio. Vamos falar sobre o consumo de livros e a relação com as book hates, não é mesmo? E praticamente uma autocrítica, é claro, porque confesso já de antemão que sou uma consumista de livros desenfreada. Livros são dois hobbies diferentes, não é mesmo? Na minha opinião. A Lu está mostrando a estante dela, que também, né, tá no mesmo hall. Mas, enfim, acho que é uma conversa bastante interessante. A discussão vai para além do consumo, na verdade, até mesmo da compra. Vai sobre a relação que temos com os livros desde que a Amazon entrou em nossas vidas e também desde que as book hates aí estão cada vez mais influentes, né, difundidas na internet para um grande público. Nós mesmos aqui do Sem Frescura, querendo ou não, somos um exemplo, né, de produtores de conteúdo. Estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente sobre livros. Então, a questão é se é saudável ou não a relação que temos com o consumo de livros ou mesmo como consumimos esses conteúdos literários. O que influencia nossas compras ou mesmo escolhas das próximas leituras. E essa discussão que propomos aqui hoje com a presença de nossa amiga de leituras e fã número 1 do podcast, a queridíssima Lu, a Luciana do Instagram, Lu e seus livros. Oi, Lu, bem-vinda ao episódio mais uma vez e muito obrigada aí, porque essa pauta, grandíssima discussão aí, foi ela que nos proporcionou, ela que deu a ideia do tema. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Oi, Luíse. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Lu, do Instagram Lu e seus livros. Compartilho minhas leituras por lá. Sou ouvinte do Literatura Sem Frescura desde os primórdios do podcast, então por isso talvez venha a minha fama de fã número 1. Talvez porque seja, tenha alguma coisa a ver com Misery, mas eu ainda não li para saber. Conheci o podcast porque eu era já parceira da Thaís no Realidade Literal, e com a convivência, com as trocas nos grupos e tal, acabei, por extensão, virando parceira do podcast da Luísa também. Aí Verdade. Hoje estou aqui para conversar sobre consumo de livros, não só enquanto compra de livros, mas também o consumo de conteúdos de uma forma geral, né? Sim, muito interessante essa reflexão. Eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso, ainda mais assim, em fim de ano, e está quase a gente pensando sobre metas dos próximos anos, né? Tipo, do próximo ano, né? 2024, já estamos aí fazendo nossas escolhas de leitura coletiva e tal. E então acho que é interessante pensar sobre a maneira que a gente consome e escolhe as próximas leituras, né? E fica aproveitando, eu não falei, eu não me apresentei. Eu sou a Luíse, do Instagram e do TikTok, Amará Literária. Falo de Florianópolis, Santa Catarina. E estou há 0 dias sem comprar livros. Eu lembro que a gente tinha, num outro grupo que a gente tinha, que eu e a Thaís participava, a gente tinha até uma piadinha assim: estou há 2 dias sem comprar livros. Estou há 0 dias sem comprar livros, porque quase assim uns consumistas anônimos aí falando sobre isso. Sim. Mas enfim, vamos comentar mais sobre essas questões mais para frente. E para quem está sentindo falta da Thaís do Realidade Literal, ela está em viagem a trabalho, essa moça muito responsável, mas
ela também gostou bastante da ideia do podcast, né? Desse episódio do podcast. Achou bem interessante. E vale dizer que Thaís é grande responsável também por muitas influências, né? Para mim, ela é muito responsável por várias influências aí, a Realidade Literal, sempre indicando livros. Tenho certeza que vocês ouvintes também, né? Pegam muitas indicações com a Thaís e fica esse comentário para reflexão, fazer ela ouvir esse episódio também. Mas... e ela está lá na casa da Evelyn do blog Entre Aspas, gente. Olha só, esse feat maravilhoso entre Thaís, do Realidade Literal, e a blog Entre Aspas. Bom, antes da gente começar, fica o lembrete rápido para você seguir, comentar e dar sugestões de pautas, assim como a Lu sempre está nos dando sugestões de pauta lá em nosso Instagram, @litsemfrescura, e também para participar de nossas lives pelo YouTube, toda terça-feira às 20h30. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Nos siga também no agregador de áudio que você nos escuta, porque assim você é notificado quando o episódio é publicado. Combinado? Então, a gente vai começar. A gente tem algumas perguntas assim para nortear o nosso bate-papo. A primeira, então eu vou perguntar para a Lu, mas depois eu também vou responder, né? A primeira, assim, qual é a principal diferença que você sente entre a leitora e consumidora de livros de hoje e a do passado? Entre a Lu, leitora de hoje, e a do passado? Eu acho que no passado... eu sou leitora bem antes de ser consumidora, né, de redes sociais. Então, acho que no passado era mais limitado, né? O acesso aos livros era mais limitado. Dependia, por exemplo, de ir em algum lugar, pegar o livro, ler a sinopse para saber se interessava e tal. E hoje em dia é praticamente ilimitado. Onde você vai ter... Não depende de você sair da sua casa, e acaba que o algoritmo acaba contribuindo, né? Que você está curtindo coisas sobre livros, então ele está mandando mais informações sobre livros ali. A Amazon, que toda hora você está ali olhando sua lista, e você olha um livro que você quer, já tem mais uma indicação de uns 10 ali. Se gostou desse, compre esse também. As pessoas estão comprando esse, as pessoas estão falando desse. Então, mais informação mesmo. É interessante. Agora eu lembrei que você é uma grande descobridora. A Lu vive mandando pra gente no grupo que a gente tem, né, com os ouvintes. Ela vive mandando, assim, mas é uns sempre bem diferentes, assim, mas sempre bem interessantes, né? Tá direto da Amazon. Eu acho que é dessas recomendações de semelhantes aí. Isso mesmo. A gente sempre fica assim indicando, né, se influenciando. Eu tenho uma relação parecida assim com a tua, né? Bom, antes de terminar a faculdade, antes mesmo do ensino médio, era só a maioria, né, dos livros que li era de biblioteca, tanto biblioteca do estado quanto biblioteca das escolas, enfim, depois da faculdade. Então, né, raramente a gente conseguia comprar um livro na livraria, assim, né, porque era tudo muito mais caro, né, e menos acessível, né? Quando a Amazon vem para o Brasil, acaba tornando os livros bem mais acessíveis para o grande público, eu acho, né? E aí as book redes também, que a gente começa... Eu conheci a Thaís, eu acho que foi em 2000 e... Assim, com data, gente. Eu acho que 2018, não tenho certeza. E... a partir daí, fui conhecendo outros grupos. Antes até de conhecer a Thaís, eu participava de um grupo no Facebook de livros de fantasia. E aí, por lá, também fiquei sabendo, assim, de vários desse nicho de fantasia e tal. E foi, né, engateando, assim, nas redes. Mas, a partir, tipo, faz uns 5 anos, mais ou menos, que estou um pouco mais dentro, tipo, seguindo alguns criadores de conteúdo. Eu também não sigo muitos, assim. Eu sigo poucos. Eu também sigo bem pouco. Tem pouca gente. Não, são só os melhores, só os selecionados. Mas é muito doido, assim. Eu tava conversando assim antes do episódio, que ao mesmo tempo né, não é muito saudável, assim, talvez, né? Talvez
só talvez, ter tantos livros, né? Ou, enfim, a gente ter tanta essa ânsia de querer comprar tantos livros, ou, enfim, de ter, ou de conhecer, e até essa ânsia de será que vai dar tempo de ler todos os livros, né, que a gente quer nessa vida. Mas também eu era uma leitora muito mais limitada, assim, tipo, de gênero, principalmente, eu lia principalmente só fantasia, algum outro clássico, assim, alguns clássicos que vieram de indicação durante a faculdade, por exemplo, o Gabo já tinha indicação desde a minha faculdade, que eu, nossa, eu já conhecia ele, mas era bem mais restrito, assim, a partir que eu fui conhecendo, principalmente eu seguia mais no Instagram e alguns booktubers também, né, que falam de livros no YouTube. Uhum. Isso vai aumentando o repertório, assim, né? Então é positivo também isso, né? Tipo, você aumentar o seu repertório, que até tem relação com o tema passado, que eu não estava, mas estava ouvindo das meninas, né? De sair da zona de conforto, né? Então, que a Thaís fez com a Laís, né? E então é positivo, só que tem, né, esses dois lados, eu acho, mas enfim, essa é a minha principal diferença, sabe? Tipo, a leitora do passado não tinha tantos livros, era bem mais selecionado que eu conseguia comprar, mas também eu tinha um repertório menor, assim, de livros e de gêneros literários e tal. E nesse papo, Lu, assim, qual a principal influência das book reads para você? Justamente para conhecer livros novos, né? Eu sou aquela pessoa que adora assistir um unboxing, um book haul, como aparece lá. E até as pessoas produtores de conteúdo, acabam reclamando bastante disso, né? Eles falam assim, a gente se esforça para fazer uma resenha, mas o que a pessoa quer ver a gente abrindo caixa. Então, eu sou aquela pessoa lá que está vendo as caixas para saber sobre os lançamentos. Eu acho que eu vejo mais lançamento pelas pessoas mostrando livros assim do que acompanhando as editoras mesmo. Ah, sim, então, sim. Mas essa até mais do que comprar, conhecer os livros mesmo. Uhum. A gente acaba até selecionando ali, até sabendo o que a gente não quer, né? Muitas vezes. Sim, às vezes mais importante, né? Isso, eu acho que isso dá um alívio também a gente ter tanta opção e a gente saber assim o que a gente gosta, o que não funciona, já saber selecionar também o que a gente não quer. Outra coisa que eu gosto muito é de assistir vídeo, resenha com spoiler de livros que eu não pretendo ler. Então, o livro, eu falo que eu não sou muito uma leitora de fantasia, né? Apesar de ter lido 2 fantasias seguidas recentemente, por influência de amigas, mas eu falo que eu não sou a pessoa das fantasias, então eu gosto de assistir vídeo do povo surtando com a fantasia, porque eu não quero ler o livro, mas eu quero saber do surto. Quer saber o que acontece? Nossa, eu sou muito oposta, assim. Eu tipo, livro que eu acho que vai ter spoiler, eu fujo, assim, até post. E eu gosto dos conteúdos da Thaís, do Realidade Literal, porque ela posta resenha. Gente, eu tenho preguiça de postar resenha. Eu falo que eu não sei, mas eu tenho uma ideia de como é. Mas eu tenho muita preguiça de postar resenha. Então, eu leio e guardo pra mim. E aí... Mas eu gosto das resenhas da Thaís porque ela não dá spoiler, assim, né? Tipo, nas resenhas, de vídeo quanto em texto. Mas os vídeos tipo, o que eu consumo. Atualmente eu tô consumindo mais o BookTok, porque agora eu sou uma pessoa que tem TikTok, viciada no TikTok. Porque eu acho engraçadinho, mas eu vejo algumas resenhas de alguns criadores de lá, mas pouquíssimos, assim, 3 ou 4. E eu não gosto de saber que eu não gosto de ver os spoilers, né? Então, geralmente é umas coisas mais gerais, assim, né? E no YouTube, mas eu sou como tu, assim, ou unboxing ou book haul, assim, eu seguia antes o Livrada, que ele faz esse book haul, que mostra, assim, vários, e aí eu gosto porque é uns livros diferentes, assim, que tu geralmente não vê em outros
outros criadores, mas eu gosto muito de lista, assim. Então, tipo, listas determinadas. Livros de tal coisa. Lista de livros de tal coisa. Aí eu curto, sabe? Também, assim, várias coisas, assim. E aí eu assisto desse tipo, assim. Mas eu acho que a principal influência é realmente tu conhecer, né, livros que talvez não sejam tanto da minha zona de conforto, dos livros que eu conheço, e aí adicionar, né, ou enfim, colocar no radar, né. Agora eu tava lembrando que uma que eu nunca mais assisti, mas que teve uma grande influência para mim, é aquela Ler Antes de Morrer, a Isa. Ela era a única que eu assistia de criadora de conteúdo lá do YouTube, né, e ela falava bastante de clássico, assim, isso, tipo, logo que conheci a Thaís, e que ainda não mexia muito no Instagram, não conhecia o pessoal do Bookistan, assim, aí eu acompanhava bastante ela, sabe? Mas as resenhas dela, acho que são sem spoiler, mas eu via mais as listas mesmo, as listas de coisas. Mas, eu acho que essa influência... Mas os lançamentos eu sou por fora também. Eu sou a pessoa por fora dos lançamentos. Eu sempre me surpreendo com lançamentos de 5 anos atrás. E eu fico, nossa, esse livro aqui novo. E aí eu penso, nossa, isso faz muitos anos que tem. E aí eu fico Mas tipo... é novo pra você. É novo pra mim, exatamente. Agora eu acho que por conta do BookTok, eu tô um pouco mais a par de alguns lançamentos, assim, que tipo aquele da Wolf Song lá, que eu e a Thaís estamos surtando com o livro, que é do T.J. Clune, o mesmo da Casa do Mar Cerulho, sabe? Esse é meio lançamento, assim. Eu geralmente não fico muito animada para lançamento. Aí nesse eu fiquei, porque a gente viu o pessoal que leu o segundo em inglês, e aí a gente já ficou... Já virou tudo. A gente viu o surto, exatamente, o surto envolvendo. E onde tu consome mais conteúdos literários, assim? Instagram, TikTok, YouTube? Eu ainda acho que eu já consumi mais no YouTube, mas eu ainda acho que o YouTube é o principal, porque... É o principal. Quando eu conheci o Booktuber em 2017, então era aquela coisa de começar a seguir um monte de gente e assistir todos os vídeos das pessoas. Aí tava lá, comente se gostou, comente aqui embaixo. E eu começava a deixar uns comentários gigantes nas páginas das pessoas. Então acho que foi também por causa disso que eu fui criar o Instagram. Porque aí eu percebi que eu precisava do meu espaço ali para falar das minhas coisas. E aí depois, conforme criou o Instagram, vai vindo as pessoas, né? Como eu disse, eu conheci a Thaís e a Thaís trouxe um bando de gente junto. Tudo culpa da Thaís. E no fim desse episódio a gente vai terminar e falar tudo culpa da Thaís. Mas no Instagram acaba sendo menos. Assim. Tem dia que eu falo, eu entro no Instagram às vezes porque vocês vão me marcando nas coisas, aí eu vou entrando para ver. Aí isso acaba sendo inevitável, né? Você entra para ver uma coisa e você acaba lá no buraco negro do Instagram. Verdade. Mas aí eu acho que é assim, os dois. YouTube e Instagram, mas bem menos. Dos dois, bem menos dos dois. Já foi mais. Já foi mais, então, eu já fui bem mais do YouTube, como eu falei ali, quando eu segui a Isa. Eu ainda sigo ela, mas nunca mais, tipo, faz mais de ano que eu não vejo o vídeo dela, assim. E teve um ano, acho que 2020, principalmente. 2020. Nossa, eu fiz maratonas de vídeos do Livrada, assim. E aí, do Yuri, né? Nossa, assistia muito, assim, assistia muitos livros, muitos... Tipo, eu ficava trabalhando e ouvindo os vídeos, assim, tipo, só ouvindo o áudio, né, e tal, assim, fiz muita maratona com os vídeos deles. E tentei fazer o desafio do Livrado também, obviamente falhei, mas ultimamente, assim, YouTube eu quase não tenho acompanhado. Aí o que eu comecei a de YouTube é assistir alguns YouTube gringo, porque eu tô aprendendo inglês, até uma professora, a minha professora me mandou de que é o Jack Edwards, ele é até bem famoso, assim, ele é inglês. E daí, a partir daí, como tu disse, né, o algoritmo aí vai mostrando outros, assim, e aí eu tenho assistido alguns
deles, assim, de lado. E aí tu vê também como aqui é muito atrasado, né? Tipo, demora no Brasil, né? Demora muito para chegar as coisas, assim. Eles falam de livros que, tipo, assim, só alguns que já chegaram aqui no Brasil, né? Aham. Outros livros Lá já lançou a série completa. também. E aqui ainda tá nos primeiros volumes, né? Ou tá, tipo, para chegar, assim, né? Nem chegou e tal. Mas aí agora, como eu tenho uma Mara Literária no TikTok. E aí, esse ano, né? Eu criei acho que em março, assim. Já tinha conta, mas não usava. Daí eu acho que comecei a postar em março. E comecei a ver alguns vídeos, assim. Mas ainda o campeão é o Instagram, assim, que é onde eu mais acompanho. Uhum. E mesmo assim, ali do Instagram, mas também o nosso grupo ali, né? Tipo, vejo os posts da Thaís e eu vejo todos, mas, tipo, de alguns outros, né? Tu vê meio esparçado, assim. E aí, mais uma vez, assim, o Instagram vai te mandar das pessoas que você mais vê. Então, de vez em quando, eu fico pensando, nossa, e aquela pessoa que eu segui ainda está postando coisa? Aí você vai procurar a pessoa, você vê que tem um monte de Sim, postagem. nunca mais apareceu, né? E você já Verdade. perdeu de acompanhar, às vezes você quer até comentar, falar, nossa, mas eu vou comentar isso aqui de 2 meses atrás. Já Passou perdeu o 3 meses. feeling, né? Aí, ainda falando assim um pouco dos pontos positivos e negativos, né? Esse negócio de você ter informação sobre os livros o tempo todo. E acho que a gente comentou antes, assim, como é difícil você escolher um livro sozinho. Às vezes eu tenho essa impressão de que eu não sei mais escolher um livro sozinha. Daí, às vezes a gente vai passear assim e entra numa livraria, aí minha irmã, ela lê, mas ela lê mais as coisas da área dela, né, da saúde e tal. Aí ela começa a pegar nos livros e falando assim, nossa, esse livro legal. Aí eu vou dando mini sinopses assim. Esse livro aí tem uma polêmica assim. Esse livro aí é sobre tal coisa. Aí ela fala, você já leu? Não. Não é, mas você acaba sabendo um pouco de todos os... É muito louco, né? É muito louco. Semana passada, eu fui na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Que até por isso eu não tava no episódio passado. E aí, nossa, é muito louco, assim, tipo, quase tu não vê algo novo, né? É meio bizarro mesmo. Eu não tinha. Aqui nas feiras do livro de Floripa é muito pequeno, assim. Livraria quase não vou mais também, porque, enfim, fico só em casa. Trabalho no home office, não sai de casa. Mas tu olha assim, nada é novo, né? Tipo, todos sabem alguma coisa. Ou tu sabe, eu sabia até o valor. Não, isso tá caro. Não, isso é mais barato. Não, esse livro. É legal. Eu também, eu fico envergonhada porque eu fico, nossa, esse livro não, mas não é 10 reais. Exato. Aí eu falo assim, isso aqui eu tenho, só que eu não paguei isso não. Porque eu paguei 20 reais, o livro lá 70, e eu fico meio envergonhada. Nossa, sim. Sim, muito louco, E lá até na feira, assim, tipo, tinha muito sebo, assim, mas eles tinham, tipo, livros da Dark Side e tal. E aí, tipo, tava 90 reais. E eu, não, mano, isso daqui é 40 reais na Sim. Mas a gente não consegue se surpreender muito, assim, né? Realmente é. E ao mesmo tempo, às vezes, é a primeira vez que você tá vendo aquele livro ao vivo. Eu conheço esse livro, mas eu já vi, já viraram ele de cabeça. Tu deu uma travadinha pra mim. Lu? Oi. Caiu. Caiu um pouco. Voltou agora. Tu tava falando, acho que, tipo, que tu já viu o livro de tudo que é jeito, mas nunca viu pessoalmente. Então, às vezes você não vê o livro. Igual quando você compra um livro assim, que você se surpreende. Aí eu me surpreendo, eu falo assim, nossa, esse livro é desse tamanho. Que livro pequeno. Então, que livro gigante. Eu acho que tem muito essa contradição, né? De você tem muito acesso ali ao livro, mas ao mesmo tempo você não conhece ele. Não foi verdade.
Não, eu esses dias estive com aquele Não Me Abandone Jamais, eu fiquei chocada, porque para mim era um tijolo. Eu jurava que era tipo um livro com muitas páginas. Aí chegou e ele é fino, e eu fiquei, como assim? É, Fiquei o Deus é chocada. de Sangue. O Deus é de Sangue também. Eu achava que era um calhamaço. Aí quando chegou aqui, eu falei, é fininho. E o Não Me Abandone Jamais, eu me surpreendi com o corte cinza. Eu não sabia. Ah, Você tem que me mostrar, né? sim. Então, às vezes é positivo também, que daí, tipo, quando tu pega, assim, daí, ai, que legal a capa, assim, né, tem uns detalhes diferentes e tal. Mas realmente não tinha pensado nisso, assim, que às vezes, por exemplo, você vai numa livraria, tu nunca viu, tu sabe tudo sobre o livro, mas tu nunca viu ele, né, E a nunca imagem, né, viu. na internet é tudo padrão, na Amazon, por exemplo. Aí você não tem Uhum, noção do tamanho do livro, você só está vendo na frente. Às vezes. Tem uns é ainda que eles verdade. colocam a fotinha assim de lateral, mas. Nossa, eu que tenho zero noção para tamanho, assim, eu sou um desastre, né? Porque eu vivo fazendo dessas na internet. Tipo, esses tempos eu comprei um pote e era para guardar um utensílio. E aí o pote chegou era desse tamanho. Aí eu falo, mas você não olhou o tamanho? Nossa, mas tipo, pela foto ele parecia muito grande. Uhum. Eu sempre faço dessas, gente. Zero condições. Mas é. Uh... tá. Essa acho que é uma outra boa questão, assim, ainda pensando nas book reads. Você vê uma certa saturação, assim, quando, tipo, tem algum livro em hype, né, hypado, por exemplo, nos bookstans, booktubers, booktalks mais famosos, em que parece que todos os produtores de conteúdo estão falando sobre esse mesmo livro, e só existe esse livro na face da Terra, e aí tu se sente um pouco saturada? Sim. Aí acho que são duas coisas que podem acontecer. Ou você vai. Se for aquele livro que você já não quer ler, aquele autor que você já leu, já teve uma experiência ruim, você vai pegar um ranço tremendo. Porque você não vai. Você não quer saber daquele livro e toda hora você vai estar sendo bombardeada com aquela informação. E a outra questão é um livro que você quer muito ler e você tem que fugir do spoiler a qualquer custo. Sim, sim. Porque você não vai ter a chance, assim, parece que você não vai ter a chance de ter a sua experiência. Você vai ir contaminado com a opinião da outra pessoa ali. Aham. Então, assim, satura. Nossa, é muito complicado isso, né? Porque tem várias questões. Tipo, tem várias questões. Tem a questão também, a gente já fez um sobre livros que te surpreenderam. E qual é o problema de você criar expectativas sobre um livro, porque tipo, todo mundo falando que vai ser excelente, que vai ser muito bom e não sei o que lá. A gente, eu falando em plural, porque tanto eu quanto a Thaís, a gente tenta, na maioria das vezes, tenta fugir do hype, né? Mas algumas vezes acaba indo porque não tem jeito, né? Ou mesmo indo atrasado, tu conhece a fama que o livro tem, né? Aí, por exemplo, que a gente não teve uma experiência tão boa com Tortarado, assim, que foi um que foi hiper hypado, né? E a gente já foi ler bem depois, assim, mas já sabia de toda a fama. E aí parece que tu vai com uma expectativa e ir com expectativa geralmente não dá bom, assim, né? Eu tô sempre enganada pela raiva. Então... Eu fui enganada e depois aí eu dei o livro embora, porque eu fiquei com ranço e agora eu queria ler ele de novo e eu não tinha mais, foi o Daisy Jones in the Six. Ai, tu ficou com ranço. Eu li em plena hype lá, eu li no começo de 2020, eu acho. E me passaram uma expectativa diferente do livro. Não que o livro fosse ruim, mas eu fui esperando outra coisa. Outro também recente que me deu esse mesmo sentimento foi o Leitura de Verão, que você amou, né? Leitura de Verão, da Emily. Não, e o pior, eu gostei do Leitura de Verão, que tem gente que não gosta, e não gostei de Loucos por Livros, porque, tipo, Loucos por Livros, nossa, não me surpreendeu nada. Tipo, eu gostei até a metade.
E são livros, assim, da minha zona de conforto, né? Livros sobre livros, então eu já vou com uma expectativa a mais ali. E o Sim. Leitura de Verão, não sei porquê, acho que a pessoa não chegou nem a falar, mas eu vi alguma resenha e a pessoa me deu uma ideia de que era uma comédia romântica. Aí eu Ele é estava bem lá pesado. lendo um monte de livro mais pesado, que não estava andando, e eu falei, eu vou pegar esse daqui, que é uma comédia romântica, vai ser rapidinho. E foi um dramalhão danado, aquela menina chorona, reclamona lá, sofrendo, foi o caso do casamento dos pais, que acabou, que nem é o dela. Não é nem o dela, é Aí, verdade. aí foi uma experiência muito ruim. Aí eu fui pro Louco, aí queria muito ler o Loucos por Livros também, mas acabei, eu li uns 10% e estava achando a protagonista muito igual à outra. Aí também deixei de lado, mas é um que eu quero ler depois ainda. O Rodrigo tá aqui comentando que... Boa noite, Rodrigo. Criar expectativa em qualquer coisa e ela não ser atendida sempre gera um sentimento horrível de perda de tempo. Exatamente, esse sentimento. É um, assim, Homem de Giz. O Homem de Giz. E eu achava muito que ia ser uma coisa sobrenatural. Assim, eu tava tipo, cara, vai ser sobrenatural. E eu fui muito empolgada achando que ia ser e, poxa, não foi. Pra mim também. Também foi uma decepção, né? Foi. Eu comprei, eu tinha recém-lançada e eu fui na Bienal, acho que de 2018 mesmo. Eu fui na Bienal e ele estava lá com preço semelhante da Amazon, aí eu falei, aqui, agora que eu vou comprar. Aí cheguei em casa, já fui ler. Ai, que decepção. Nossa, muito... Nossa. Porque eu tinha aquela expectativa de aqueles livros de tipo Sessão da Tarde, as crianças lá vivendo a aventura na floresta e tal, aquele mistério sobrenatural mesmo. Aí começa a visão deles adultos e muita coincidência. Uhum. Tanto que eu nunca mais quis ler nada daquela autora. Porque eu ia falar exatamente isso agora que tu falou. Quando tu pega um ranço e não quer ler mais, né? E aí eu peguei exatamente isso. Aí eu já vi alguns criadores falando, não, mas esse não foi. Tipo, ela melhorou depois e tal. Daí eu pensei, será que eu dou uma chance? Mas aí depois eu vi outra pessoa ranqueando e, tipo, o preferido dela foi o Mendes Diz, que foi o melhor. Daí eu fiquei, tipo... Se esse é o melhor, meu Deus, imagina o pior. Não sei. Aqui a Laís concorda que ela foge do hype igual o Diabo da Cruz. A não ser que eu pegue ele bem no início, muito antes do povo enlouquecer nele. Mas quando vai valendo no hype, até pega até ranço. Pois é, eu também tento fugir, assim. Só que vou contar para vocês que eu fui pega agora pelo hype muito atrasada, mas fui pega, acabei de comprar. É assim que acaba da Colleen Hoover, tudo culpa do BookTok. Eu não aguento mais, eu quero saber o que acontece com o Diabo da Florista lá. E vou ler, gente, vou ler. Eu vou cair no esquema da Colleen Hoover, né? Vamos ver, o Rodrigo tá comentando que começou a ler Duna depois de ver o filme. O primeiro livro, ok, ótimo, incrível, mas a série são 6 livros e eu tô terminando o 5º. Nenhum dos outros 4 chegaram nem perto do primeiro. Ai, meu Deus do céu, não me fala isso que eu ainda quero ler essa série. Cada uma tijola, né? Detalhe. São. Eu também comprei depois de ver o filme, mas eu tenho só o primeiro e o segundo. Eu resolvo as coisas, né? Pra mim só vai ter a primeira trilogia. A segunda trilogia eu vou desconsiderar. Igual Brumas de Ávila. Eu já falei pra Thaís, não, pra mim a Brumas de Ávila acaba em Brumas de Ávila. Eu vou desconsiderar os outros. Mas os outros livros, quando eu fui ler assim, ver e ler as sinopses, eu achava que, eu falei, é relançamento com outros títulos, né? Porque eles são muito parecidos. Então, né? Dá essa impressão mesmo. Eu já li aqueles lá, já é suficiente. Exatamente, eu também tô nesse fim. Pra mim já deu. Vamos ver. A Marília se frustrou com a Guerra da Papoula. O único que me animei e frustrei. Mas mesmo assim, sigo lendo a série. Ela não desiste da série, mas eu sei que ela odiou, que ela já comentou no grupo. Mas, mas isso do hype é outro assunto que dá pano pra manga, né? Mas Daisy Jones,
Eu li pós-hype, mas eu consegui gostar, assim. Mas a questão da expectativa, principalmente se tu espera que vai ser uma coisa diferente, né? Do que realmente é, enfim. Mas o Loucos por Livros foi mais ou menos isso, assim, que falaram que era muito melhor que leitura de verão, e no fim eu gostei mais de leitura de verão. Porque eu consegui, tipo, adivinhar o que ia acontecer e tal. Não sei. Não sei. Mas as referências dela são boas, pelo menos, dos livros, assim, e tal. Sim. Enfim. Mas eles também não são... Umas partes enrola demais. Ai, não sei. Tenho um sentimento complexo sobre Loucos por Livros. Apesar de adorar o personagem principal. O Rodrigo nunca leu As Bromas de Ávalo. Eu ainda falta terminar o último livro das Bromas de Ávalo. Mas não contem pra ninguém. Os últimos, eles são... O último, meu Deus, é aquela... Tá perdida lá na florestinha das fadas, né? Sim. Não consegui sair. O último é difícil mesmo de sair. Ai, nossa, eu tô no começo do último ainda e segui a vida, mas eu ainda vou terminar. Ele tem há mais de 15 anos e nunca leu. Só viu o filme. Vamos ver o que a Laís fala sobre Colin Hoover, que eu comprei hoje. Eu ainda gravei um vídeo assim, gente, eu caí na armadilha dos leitores que entram pro TikTok. Comprei Colin Hoover. É o estranho caso que o Hans é coautora, e de graça, porque nunca li nada dela. Então, eu não tinha vontade de ler por causa do hype, né? Mas aí fui vencida pelo hype e vou ler. Não sei o que vem aí. Pode ser que eu goste, pode ser que não. Vamos ver. E aí, Lu? O Colin Hoover é bem polêmica, né? Você como... conta. Eu acho que ela peca no excesso. Ela é exagerada. Ela fez a mão, né? E as pessoas falam assim que os romances dela são muito irreais, né? Que não é... Qual a chance daquilo acontecer na vida real? Pior, que eu li o Verity, né? O Verity, se ela causa nos romances, que ela não vai fazer no suspense. Imagina. Mas o Verity ainda foi legal, porque eu li numa leitura coletiva, então ficou todo mundo surtado. O Verity foi o mais perto... O mais perto que eu tinha chegado de comprar, agora eu comprei, né? Porque tava 20 e poucos reais na promoção. Enfim, consumo desenfreado de livros, é por isso que estou aqui em reabilitação. Mas eu quase comprei. Daí, recém estava nos grupos, assim, com o pessoal, assim, fazendo amizade e tal. E aí começou... Por causa que daí era suspense, né? Daí começou a vir... tipo, bastante comentário negativo. Daí eu passei, assim, tipo, daí eu não comprei. Mas às vezes eu acho interessante, mas dá pra sentir que ela pesa, né? Dá pra perceber. Vamos ver. O último hype que o Rodrigo entrou foi do George Martin e se arrepende até hoje. 15 anos sem livro novo. Eu entrei no hype do George Martin, mas não foi... Foi por causa do hype? Não. Foi por causa do quê? Por causa de um livro por 20 reais. Porque eu comprei o primeiro livro, estava 20 reais na Americanas. Eu estava, deixa eu ver, eu estava no penúltimo ano da faculdade. Assim, 20 reais eu tenho, 20 reais eu tenho. Comprei. Fiquei viciada na história, no mesmo ano eu comprei eu e os outros 4. Tem jeito. O terceiro não tem até hoje, porque daí eu não tinha comprado, estava muito caro e eu peguei na biblioteca. E aí fiquei viciada também. Só que o curioso caso que eu achava que eu terminava no 5º livro. E eu fui descobrir... Como eu não tinha acesso a conteúdos literários mesmo, eu fui descobrir 1 ano depois que não tinha terminado a série. Ai, gente. Bom... pelo menos aí sua frustração foi menor, né? Mais ou menos, né? Porque daí... aumentou depois, né? Mas todo mundo, como que tu achou que tinha terminado? Deu, eu achei que tinha terminado com ela viajando e ficou pro leitura de ver o final. Final aberto. Eu achei que era final aberto. Eu achei muito que fosse final aberto, gente. Como produtora de conteúdo literário, Lu, tu sente uma certa pressão, assim, pra sempre falar sobre a leitura que você tá fazendo, que tá lendo, que terminou? Tu acha que isso é positivo, negativo? Então, primeiro que eu não me considero, assim, muito produtora de conteúdo.
porque eu não sou aquela pessoa que senta ali para pensar no que vai postar, pensar em criar alguma coisa. Vai muito natural, assim, quando a leitura tá dando certo, eu vou, enquanto eu tô lendo, assim, eu ainda vou escrevendo, aí acaba, às vezes eu tenho a resenha pronta, mas não tenho a foto. Às vezes eu tiro uma foto legal do livro, mas eu não tenho nada para falar dele. Então acaba sendo muito natural, assim, postar conforme está funcionando. Esse ano as leituras estão funcionando, então tá tendo mais conteúdo lá no Luiz Seus Livros. No Instagram. Mas teve no começo que eu criei no Instagram assim, eu ficava muito frustrada porque eu gostava de postar as coisas que eu estava com vontade de ler. Então eu postava lá livros que eu estou com vontade de ler, tal. Mas aí depois de um tempo eu não queria ler mais nada daquilo. Então eu ficava pensando, se a pessoa voltar aqui para ver se eu gostei do livro e tal, e não tem nada para falar de um livro que eu não li. Até hoje tem uns livros lá que eu postei. Nossa, acho que acabou de chegar e eu já vou ler e eu não li ainda. Então... eu acho que isso acontece. Eu fiz isso com Lady Killers quando eu ainda não tinha o Amara Literária. Não, e foi muito engraçado, porque eu tenho o Amara Literária, deixa eu ver, desde 2017, eu acho que eu tenho ele, ou 2018, uma coisa assim. E aí eu só criei ele porque eu não parava de falar de livro no meu Instagram pessoal. Aí eu pensei, eu vou criar separado, né? Porque esses meus amigos, coitados, né? Só posto sobre isso. Aí quando eu criei separado, parou. Passou a vontade de postar. Passou, assim. Mas eu também não criava com muita tipo, como vou criar, produzir conteúdo. Eu postava, tipo, só pelo sentimento que eu tô lendo quando eu tava afim de postar, assim. Mas eu comecei, acho que esse ano que eu tô mais firme postando, mas eu comecei há uns 2 anos, mais ou menos, a postar mais, assim. Mas eu também não sinto tanta essa pressão, porque também não me coloco muito nessa responsabilidade, assim, né? Mas eu acho que para quem, né, já tem um perfil maior, assim, deve ser muito, muito foda, assim. Eu já ouvi Resumindo. pessoas que trabalham em conteúdo literário falando justamente sobre isso, que não consegue, às vezes, ler um livro sem estar pensando em criar conteúdo em cima. Então, a gente faz essas listas malucas aqui, mas às vezes a gente dá uns 5 minutos, a gente larga tudo e vai ler alguma coisa que a gente quer, né? Mas às vezes a pessoa na responsabilidade ali de criar alguma coisa, de dar um retorno para o público dela, então acaba se pressionando. Então, dessa parte eu acho muito negativa, né? A leitura vira só uma obrigação, né? Sim. É um papo que tá rolando isso, né? Que, tipo, não tô desistindo, não quero mais isso como uma obrigação. Irei falar dos livros que... Porque acaba perdendo o feeling que era a leitura para se entreter, né? Para se divertir, assim, né? Como uma coisa positiva, né? Acaba ficando quase uma obrigação. Porque acaba virando, para muitas pessoas, acaba virando um trabalho, né? Mas às vezes para as pessoas que ainda não é um trabalho, por exemplo, ainda não conseguem um retorno financeiro, mesmo assim fica o retorno da obrigação, né? Tipo, de produzir e tal. E eu também, eu sou aquela pessoa também que no dia que eu não tô afim, minha cara demonstra, né? Então para eu não, eu acho que se eu estivesse trabalhando mesmo com conteúdo, eu já teria surtado, ou então já teria assim, sido cancelada, porque um dia eu ia chegar lá e falar mesmo. Ou até abandonar mesmo, porque no dia que eu não tivesse afim, não ia querer cumprir o compromisso, não sei. Talvez eu sendo de fora, né? Não vou falar quem não gostaria de trabalhar assim, com uma coisa que ama, né? Mas minha visão de quem não trabalha diretamente com conteúdo literário é essa. Eu acho que eu não conseguiria ficar cumprindo ali. É muito louco mesmo a gente, assim, aqui no podcast, né? Porque eu acho que acaba sendo mais leve, porque a gente vem com
já com essa pretensão de ser mais leve, assim, né? De não ser uma coisa rebuscada, ou enfim, de falar sobre o que a gente quer. E aí até os temas, né, acabam vindo durante a semana, então é coisa que a gente quer falar mesmo, né? Ou quer. Tem interesse em falar, tem, né, tem repertório, enfim. Mas realmente, às vezes, tu tá com dor, tu tá cansado, tu tá podre, e tu tenta dar, só que acaba transparecendo, assim, tu tenta dar o máximo, mas acaba transparecendo, assim, quando tu não tá na tua melhor, né, tipo, na melhor vibe, assim. Eu sou uma, gente, que nem pra gravar unboxing de livros, se eu não tô na melhor vibe, eu não gravo. Às vezes eu fico, eu recebo há 3 dias o livro e vou gravar o vídeo. Não, hoje não deu, desculpa. Vai ser só quando eu tiver. Quando eu tiver bem pra gravar, assim. Mas eu também não tô sentindo ainda essa pressão. Porque também não tem muito essa. Por enquanto, pelo menos, essa pretensão, assim, tipo, fora o podcast, que o podcast realmente é um compromisso nosso, meu e da Thaís, é um compromisso semanal, estamos sempre aqui. Quando uma não pode, enfim, a gente chama as amigas, né, Lu? Lula, isso, todo mundo, a gente grita lá, socorro, pra ter companhia. Mas, assim, na minha, né, no meu Instagram, no meu TikTok, eu falo quando eu tô com vontade, assim, eu não planejo muito. Não é certo, não é certo, provavelmente, mas enfim. Só que uma coisa que eu tenho muito problema e eu fico, cara, eu preciso começar a falar. Eu não falo sobre a leitura finalizada. Tipo, eu gravo o vídeo enquanto eu tô lendo. Aí eu li, eu, tipo, parti pra próxima. Eu não falo sobre a leitura finalizada. Tipo, eu acho uma bonitinha, a Lu anota antes, faz a resenha, publica a resenha dela, adora a resenha dela. Nossa, gente, eu não consigo. Nossa, e aí quando eu consigo, assim, realmente foi um esforço sobre-humano para conseguir, sabe, parar e escrever, ou enfim, ou gravar um vídeo, assim, da resenha mesmo. Nossa, para mim é muita dificuldade, porque aí eu não sei se também é um pouco dessa ansiedade que eu pelo menos, sempre tô lendo. Esses meses eu tô mais calma, que eu tô lendo um por vez. Mentira, esses meses não, eu estava na maratona antes, eu tava lendo 4 junto. Não tô. Esse mês eu estou lendo um por vez. Mas geralmente tá assim, né? Várias leituras juntas, então quando acaba um, mesmo assim tu tá lendo outros 2, e aí, tipo, eu não paro pra falar, sabe? Mas eu gostaria, vamos ver, vamos colocar de resolução pra 2024 pra falar sobre as leituras concluídas, porque eu só falo sobre as leituras correntes. Quando acaba, eu não falo mais. Mas, pra mim é uma dificuldade, assim. Enfim, e como tu escolhe a sua próxima leitura, Lu? Ultimamente tem sido assim. Vamos fazer leitura coletiva de tal livro? Vamos! Exatamente! Tu tirou o som aí. Minha mãe dando boa noite. Ah, tá. Ultimamente, esse ano, como tinha, começamos o ano fazendo desafio, aí tinha também as leituras coletivas. O desafio. Tinha muita leitura planejada, então eu fui seguindo os planejamentos. Aí eu acho que não sobrou muito tempo assim para escolher pelo feeling. Pelo feeling. Mas sim. foi muito bom. Não estou falando que funcionou dessa forma. Então, ultimamente tem sido assim. Lendo de acordo com a emoção ali. Mas às vezes tu consegue parar assim, não, agora eu quero ler essa e tipo. Sim. Ou geralmente já é o que tá planejado e tal. Não. Esse ano que Esse foi ano mais. não. Não, eu consigo ler assim, escolhendo aleatoriamente. Esse ano que foi mais planejado por causa do desafio, maratona e tudo mais. Culpa nossa. Mas eu acho que geralmente um livro puxa o outro. Então, às vezes, você está lendo até um livro indicando o outro. Que nem quando eu fui ler Jane Eyre, que era porque todo livro que eu estava pegando ali, todo romance, tinha citação de Jane Eyre. Então, eu acabei, quero ler isso aqui.
Igual eu acho que Uhum. Orgulho e Preconceito também, né? Acontece muito dele aparecer como referência de romance contemporâneo, romance de época. Verdade, verdade. Perdido agora que teve o filme que relançou, né? Lançaram um livro com a capa que fizeram para o filme. Ah, sim. Sim, eu Então, assisti ao filme esses dias. E porque fala um monte de Orgulho e Preconceito, né? é, porque no livro tem essa conexão também, né? Que ela acaba. Ó, spoiler. Posso dar spoiler? Pode, pode. No livro tem essa coisa que ela, para provar que ela veio do futuro, ela mostra para ele a data da edição do Orgulho e Preconceito, do livro que ela viaja com ele para o passado. Então, ela tem o livro Ah, sim. lá na bolsa e ela Uhum, acaba mostrando, ó, eu sou do futuro, a data que isso aqui foi publicado. Tem uhum. essa Ah, relação. que legal. É, eu li, consegui ler Orgulho e Preconceito esse ano, que tava na minha lista do desafio. O desafio que eu tenho, eu cumpri metade do desafio. Gente, esse ano, pra quem não tá Também ligado, complementar. a gente lançou o Desafio Sem Frescura, que são, já tô colocando passado, que são 10 categorias, e aí, tipo, cada um coloca, né, os livros dentro dessas categorias. E a ideia era justamente também, pensando um pouco essa questão do consumo, né? Era justamente a pessoa olhar para sua estante, a pessoa e nós olhar para sua estante e colocar livros para ler que já tivesse, assim, né? Encaixar assim, no desafio, mas livros que já tivesse, porque muitas vezes a gente fica ou pensando nos lançamentos, né? Justamente pelo hype, ou por ver as pessoas falarem, indicar, ou, enfim, entrando em outras. Eu fazia muito isso, assim. Esse ano eu tô entrando em leitura coletiva, mas esse ano eu tô controlada, porque eu já estive pior. Eu já tive mais sem controle entrando em leituras coletivas, que às vezes eu nem tinha o livro. E aí, nossa, eu fui, mas é porque daí tu tem o quê? Muita referência daqueles livros e tal, e muita gente falando, assim, amigos. Eu entrava. Tinha o livro? Não tinha. Tinha que comprar o livro. Ou ler pelo Kindle, né? Adquirir o e-book. E aí a minha estante parada, assim, né? Não li os livros que eu já tinha, né? Que em algum momento eu quis ler aqueles livros, por isso que eu comprei. Então, a ideia do desafio tinha sido essa, da gente ler mais livros da estante mesmo, né? Apesar de eu ter... Olha, mas ainda temos 1 mês e meio, 1 mês e 10 dias para ler as outras 5 categorias. Eu também estou com Desespero. 5 aqui. Eu já estou assim dividida, que eu não sei se eu pego 5 livros que faltam e leio. Eu já fiz algumas trocas de livro ali, ou se eu deixo a Deus dará e vou lendo. Porque E eu fui depois tentar vê. fazer uma lista. Eu fui pensar em livros que eu tinha colocado no começo do ano, tanto o desafio quanto os livros pessoais assim, que eu queria. E era para ser uma lista assim, de 4 livros e já passou de 10. Não. Então, é, o desafio, o calo maior para mim do desafio é o livro de não ficção, que eu ainda não li. O livro de não ficção, que para mim é muito difícil ler não ficção, então estou vendo que esse vai ser o que foi com Deus. E aí, o Conde de Monte Cristo que eu coloquei no meu desafio. 1.600 páginas. Estou rindo de desespero. Mas enfim, o papo, a vergonha do desafio vai ser em dezembro, vamos aguardar. O papo sobre como escolho as próximas leituras, geralmente é isso, assim, né? Leitura coletiva, que a gente mesmo cria, a gente mesmo se coloca nas enrascadas. Mas esse ano eu tenho conseguido ler, assim, dos últimos 3 ou 4 anos, esse ano que eu tô conseguindo ler mais os livros que eu realmente estou a fim de ler, assim. E tá sendo um ano muito bom. Inclusive, eu já li esse ano aquelas, né? Já li 36 livros, aquelas se achando, né, com o número. Mas é porque, pra mim, está sendo um recorde pessoal. Sim. Então, tá sendo meu ano com mais leituras e com leituras, assim, que eu gostei da maioria das leituras. Tá sendo bem feliz, assim, nessa questão. E... Marília indicando um livro de não ficção. Estou feliz que minha mãe
morreu de livro de não ficção. Muito bom. Ela diz, isso é bem comentado. Inclusive, acho que tava é daquela atriz, né? Não sei se tava na minha lista. Mas é que a questão é que, segundo a Thaís, eu não sei se a gente vai mudar as regras, né? A gente não podia, pelo menos eu e ela, não podíamos mudar os livros que tínhamos escolhido no início do ano, né? Porque, tipo, eu já li outros de não ficção, mas não o que eu tinha colocado. Mas vamos ver se poderemos mudar as regras do jogo até o final do ano. Ainda sobre o desafio, assim, eu acho que foi, até a Laís falou no episódio passado, que foi o desafio, assim, foi aquela motivação para começar o ano lendo os livros que a gente mais queria ler, para sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo, a minha lista mesmo, eu coloquei os top que eu queria mais ler. Sim. Então, eu acho que talvez a dificuldade de cumprir foi essa pressão aí de tem que ler, né? Provavelmente. Porque você tem aquela expectativa de gostar muito do livro, mas então você nunca lê de qualquer jeito. Porque eu mesmo fico com aquela coisa assim, igual o livro da Allende, né? Que eu fico guardando, eu falei, não, eu quero guardar aquele momento especial para poder me dedicar, poder ler com gosto, né? Não acabar lendo nas pressas, porque o livro pode ser muito bom, mas aí eu não vou ter a chance de ler ele de novo pela primeira vez. É verdade, então, é verdade. Mas eu acho que foi do desafio, assim, para mim, acho que foi muita questão. Tenho que ler esse ano. Aí, tipo, eu comecei a ler os livros do desafio em outubro. Mas eram todos que eu queria muito ler, assim, eu olhava para a lista e, esse livro vai ser incrível, eu preciso ler esse livro. Tinham sido realmente livros e todos que eu realmente já tinha, assim. Eu não... Porque às vezes em leitura coletiva, eu mesmo indico livros que eu ainda não tenho, que eu quero ter, né? Mas esse não, eram todos os 10 que eu tinha na estante e que eu queria muito ler. Só que até agora os 5 que eu li eu curti pra caramba. E aí, por exemplo, acho que meio bem que tu falou mesmo, assim, fez bastante sentido. O Conde de Monte Cristo foi um que eu fiquei guardando. Não. Falaram que eu vou ficar muito vidrada na história, então eu tenho que ler com mais tempo. E aí, quando que a gente tem mais tempo? Nunca a gente tem mais tempo, né? Porque cada vez a gente tem menos tempo no dia, enfim. E agora já é novembro. E o melhor é que eu comecei a fazer até divisões, Lu. Olha só. Não, se eu ler 50 páginas por dia, eu vou terminar em tal dia. Daí depois, porque eu queria ler em setembro. Não, agora, se eu ler 120 páginas por dia... porque os dias vão passando, aí você não lê, aí vai aumentando a quantidade de páginas por dia. Exatamente. Essa separação de página nunca deu certo. O único que deu certo, que eu consegui ler assim, nessa separação de páginas, foi As Brumas. Porque aí eu fiz o cálculo que eu ia ler, tinha que ler em torno de 20 a 30 páginas por dia. E eu estava trabalhando presencial, então 20 páginas eu conseguia ler todo dia no transporte. Sim. Então foi o único que funcionou certinho. Agora... Ai, que bom. Não, pois nossa, na maratona até metade do mês funcionou a separação por página, que na verdade eu fiz separação por conto, assim, porque eu tava lendo 2 de conto, então todo dia tinha que ler pelo menos 1 de conto, ou 1 ou 2, e aí deu certo, assim, mas realmente bastante difícil, né? A Laís tá bem feliz aí que tá faltando só 1 para concluir o desafio. 100 anos de solidão, tô muito animada para começar. 100 anos eu amo. Vontade de reler. Estava na minha lista também, mas eu já tô recalculando a rótula. Eu já tô. Mas eu acho que não que tenha sido ruim, mas o Grande Sertão Veredas que me atrapalhou um pouco. Não sei, mas eu consegui terminar esse ano, né? Meses lendo Grande Sertão Veredas, então eu não queria pegar um outro livro que fosse tomar tanto tempo assim. E esses livros, assim, tanto A Casa dos Espíritos quanto 100 Anos de Solidão que eu coloquei no desafio, me dá essa sensação de que eu ia demorar. Então, por isso que eu acabei meio que desistindo. Esse ano não dá mais. Agora não.
A Casa dos Espíritos eu acho mais rápido. Eu acho que a casa eu li em 1 mês. Mas 100 anos eu acho que eu li em 2 meses. Mas é que depende muito da vibe que tu... Opa, quase caí. Foi falar em espírito, a live deu uma falhada. Né? Tem. Várias pessoas acham que é de terror, né? Casa dos Espíritos. É bem engraçado. TikTok, o povo vive se surpreendendo quando descobre que a Casa dos Espíritos não é de terror. Não é terror. No Mas, mínimo você acha ali que alguém vai ver espíritos, né? mas aí vê espírito, sim. Mas não no sentido de terror. Mas é que é muito relativo isso do tempo, né? Tipo, uma menina do TikTok que quando eu comecei a ler, eu li 80 páginas do Conde de Monte Cristo. Ela tava lendo também, só que ela tava lendo também, tipo, no Kindle, e ela tava lendo, acho que só ele. Mas mesmo assim, acho que ela demorou 2 meses ou 3, assim, mas ela já concluiu. E amou e tal, né? Mas, enfim, eu ainda não sei se eu vou conseguir. Não sei. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Agora, passando para nossa pergunta, eu pulei uma. Você pulou a segunda. Eu pulei uma pergunta, né? Qual foi o último livro que você leu ou que você comprou sem saber nada a respeito? E daí para contar mais sobre esse livro. Teve um recente desse ano, em abril, que eu estava lendo muita coisa e não estava fluindo muito. Então eu fui atrás de ler um suspense para dar aquele gás, né? Aí eu achei o Galinheiro, do Amaury Lopes. É aquele livro. Depois de conhecer a famosa Jezebel, eu fui ler o Galinheiro. Jezebel, famosa. Então ele estava lá disponível no Prime Reading. Aí eu só conheci o autor, porque ele tem aquele livro mais famoso que é o Nova Jaguaruara, que todo mundo fala que é uma cidadezinha do interior, pode passar em qualquer interior, e que é muito assustador. Então eu fui a esse Galinheiro, ele começa, é uma família, os pais e 2 filhos, que eles têm uma tradição, acho que é todo ano, eles têm a tradição da Semana Santa, que eles vão lá na casa mais rica da cidade, roubar uma galinha para comer na Semana Santa, no sábado de alegria, alguma coisa. Eles vão roubar uma galinha. Só que dessa vez tem uma intenção a mais de ir naquela casa, porque uma das crianças, uma das filhas, está desaparecida. E o pai tem uma suspeita ali daquele entorno ali. Só que esse livro, ele é bizarro. É bizarro? Eu até, recentemente, o Rafa até leu ele também, de tanto que eu falei desse livro, e foi um livro que eu não sabia, eu só sabia... Tu não sabia nada? Conhecia o autor da Fama, porque também o outro livro dele eu não li, e foi um livro que eu acabei, não fiz uma resenha lá no Scooby, mas eu acabei não falando dele no Instagram, nem nada, mas foi surpreendente, assim, de não conseguir parar de ler. Eu li poucos dias, funcionou porque as leituras não estavam dando. E foi essa bizarrice aí. Essa bizarrice. E ele vai contando, porque tem uma coisa lá muito chocante, muito diferente. Ele vai, pela maneira que ele vai contando, você espera que vai acontecer, mas quando acontece ainda, você fica chocada. Nossa. Eu vou voltar a colocar na minha lista do Kindle Unlimited lá. Ele tá lá. Eu tinha visto só a capa, assim, e aí depois eu lembro que tu comentou que tinha lido, assim, o que quando o Rafa acho que falou que ia ler, né? Mas também, isso eu não sabia, só da indicação. Um que eu comprei sem saber nada a respeito. É tão boa essa sensação, é tão boa essa sensação. Olhando na Feira do Livro, e aí eram a parte de saldos. Obviamente, eu só estava comprando livro na parte dos saldos, com exceção da Dubinense, né?
E aí tá olhando assim, aí esse eu já vi o nome diferente do autor, eu já vi que ia ser russo, né? E eu adoro romances russos. Aí o nome desse é O Touro Vermelho. Eu não conhecia, não sei se, enfim, é autor de O Trem de Ouro. Eu conheço O Trem de Ouro também, não. Mas aí essa capa de um avião, assim, a sinopse é muito boa. Eu li essa parte aqui. Gente, eles recebem. É um romance, tá? Então a história é ficcionalizada. Mas pelo que eu entendi, realmente aconteceu um acidente durante a Segunda Guerra Mundial, tipo União Soviética e tal. Um avião norte-americano cai lá na União Soviética. E aí a tripulação toda não chega a morrer, só que é um acidente? Não sei. Sei que esse avião norte-americano vai parar lá na União Soviética e tal. E aí a tripulação fica meio presa, mas eles disfarçando, assim, dando bebida pros caras e tal, porque eles não querem liberar a tripulação e nem o avião. Porque o grande plano é que alguém, um cientista lá deles, que estava até preso em outro lugar, imite o avião. Vai lá e imite toda a engenharia do avião. Gente, muito bom. Muito bom, eu achei genial, achei muito bom. A cara da Rússia fazer isso. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro. Tipo, eu preciso desse livro. E eu achei, tipo, eu realmente não sabia nada. E aí eu achei a sinopse incrível, assim. Eu fiquei muito animada. E eu me senti como a velha Louise que ia pros sebos e, tipo, não sabia nada sobre os livros. E ia só pelo título e depois pela sinopse e escolhi a leitura desse jeito, assim. Porque faz como tu comentou, assim, muito tempo que isso não acontece, né? A gente sempre olha para os lugares, já conhece isso, já conhece aquilo, né? Já conhece o autor, já sabe do que se trata. E aí, quando tu não sabe nenhum, assim, muito bom. Ó, União Soviética, 1944. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos aviões mais cobiçados do mundo, a Superfortaleza B-29, americana, se vê forçada a fazer um pouso de emergência em Vladivostok, após ser atingido pela artilharia japonesa. Os russos recebem a tripulação com hospitalidade, mas por nada deste mundo querem soltá-los. Gente, isso é muita cara deles. As autoridades soviéticas não medem esforços para manter os estrangeiros satisfeitos e não economizam em vodka e prostitutas de luxo. Tudo isso na tentativa de ganhar tempo para copiar a famosa aeronave. Muito genial. Achei genial. Eu com certeza vou ler logo. Aí já tem aquela coisa, né? Enquanto eles estão servindo ali, eles estão aprisionados. Depois que eles conseguirem replicar o avião, o que vai acontecer com esse... né? Será que eles vão soltar? Como vocês sabem, a KGB faz coisa, né? Então tudo é possível. Tudo é possível. Mas é muito raro essa sensação de se surpreender, assim, né? Porque, tipo, para mim colocar na minha lista de livros de desejados, eu tenho que ter ouvido, tipo, eu já ouvi falar alguma coisa sobre aquele livro, né? Então, ou mesmo pelo autor, né? ou muita indicação, assim, tipo, tô em vários grupos, aí o pessoal indica muito, fala bem. Aí eu vou lá, tipo, claro, se é do meu interesse também, né? Coloca na lista, assim. Então, mesmo que eu ganhe de presente, tipo, mas eu já sei sobre o que é, né? Então, é raro, assim, tu não conhecer nada, né? Para escolher o livro. Dos antigos aqui, do início da minha vida de leitora, eu tenho essa surpresa aqui, ó. O Colecionador! No sebo, R$2. R$2. Eu comprei por causa da borboleta na capa e por causa da questão. É o colecionador de borboletas que sequestra a menina que ele gosta, né? Entre muitas aspas. Aí esse aqui foi minha entrada nos livros de suspense. Sério? Que legal! 2006. R$2 no sebo. Nossa! Olha só! Sebo Toninho. Nem existe mais. Sebo Toninho. Prestei para as amigas, porque tinha que ter alguém para falar sobre esse livro. Acho que eu li umas 3 vezes. Já li 3 vezes? Acho que eu li umas 3 vezes.
Porque também, né, quando a gente, no tempo de início de leitura, que não tinha muita opção de livro, então estava relendo, lendo e relendo os mesmos livros. Hoje em dia a gente quer, às vezes, reler um livro que a gente gosta muito e não consegue, né? Porque tem várias outras outras histórias novas para conhecer, né? Mas eu tenho uma história semelhante de Sebo, a Elegância do Ouriço. Foi no Sebo e sem saber nada também. Foi pelo título. E foi em 2017 também, ou 16, que eu li. Foi bem depois do teu, né? Mas enfim, foi antes de entrar mais no universo, assim. E aí eu comprei no Sebo sem saber nada, vi a sinopse, achei legal. E fui lá bem em seguida, assim, tipo, 1 mês depois, 2 meses depois. E tanto que eu peguei de surpresa, né? O final, que eu chorei desesperado no ônibus. Que realmente não sabia nada, assim, né? Não, enfim, foi uma grande surpresa também. O Sebo Elemental. Tem aqui em Florianópolis, ainda existe. Ele não mudou de lugar, mas ainda existe. É meu sebo favorito. Esse daqui, ele não existe mais, ele fechou, mas ainda tem uma banca. O dono, acho que ele ainda tem uma banca lá, no início do centro. Ainda tem um resquício. Bom, agora vamos para a pergunta polêmica. Falando sobre o consumo de livros, qual a sua opinião sobre a Amazon? Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. Você começa. Eu começo. Olha só, a minha resposta equilibrada é a seguinte: ao mesmo tempo que ela tornou mais acessível os livros, porque realmente, gente, antes da Amazon eu não tinha como, assim, né? Qualquer livro era R$60, né? Tipo, agora os livros estão mais caros, realmente na Amazon também tá esse preço, assim, né? Sim, mas ainda é uma coisa que baixa rápido, né? O preço. Sim, mais rápido do que uma livraria, porque você vai na livraria, por muito tempo ainda vai estar o preço de capa lá, né? Nem baixo, assim, no máximo a Black Friday da vida, né? Ela também, né, prejudicou muitas livrarias, né? Porque, enfim, muitas livrarias acabaram não se tornando mais sustentáveis por conta disso, que todo mundo compra lá. E talvez um pouco o nosso bolso. Mas também aumentou o nosso estante, né? Eu acho que essa faca de 2 gumes, assim. Eu não posso falar mal da Amazon, porque, tipo, sem ela, eu acho que não teria condição de ter. Tudo bem, não precisaria ser todos esses livros que eu tenho, mas, tipo, não teria condição nem de ter, sei lá, mais do que 30 livros, assim, né? Enfim, ó, a Camila disse que a Amazon nada, mas a Amazon Prime tá no coração. Daí a gente não paga frete, daí é outra coisa que mexe com o bolso do leitor, né? Sim. Oi, Rafa. O Rafa tá dando oi, a gente comentou sobre também, você, né? Rafa. Oi? A comodidade também, né? Então, porque né? Você vai ter uma promoção, que nem você mencionou, uma Black Friday numa livraria física. Mas só de você ter que se deslocar até lá, você ter o custo com transporte, por exemplo. Eu pensei muito se eu ia na feira da USP. Aí acabou pesando para mim o gasto de transporte e tempo que eu ia ter também. Será que ia valer tão a pena assim? Porque que nem na Bienal do Livro a gente vai, às vezes os preços não compensam tanto, mas você tem as outras atrações, né? Até tocando nesse assunto das livrarias também, que algumas livrarias hoje elas sobrevivem porque elas trazem um diferencial a mais, né? Traz um autor ali, faz um evento ali com o autor, tem as livrarias que tem clube do livro, por exemplo, porque para você sair da comodidade da sua casa e de pagar menos também, tem que ter um diferencial a mais. Sim, verdade. Aqui em Floripa, só que eu nunca mais fui, porque, enfim, ela é lá no sul da ilha, mas quando eu trabalhava lá no sul da ilha, e eu moro no norte, né?
Eu acabava comprando bastante na livraria, porque é uma livraria independente, assim, não é uma grande livraria, mas a proposta dela é ter uma seleção diferente, assim. Então, ela tem alguns mais famosos, tem. Kindred, eu comprei lá até. Mas ela tem, assim, um catálogo bem diferente, sabe? Então, o diferencial dela é pelo catálogo, né? E ela faz alguns eventos também, mas aí o pessoal... E aí a proximidade com os livreiros, e aí ela acaba se sustentando. Tanto que ela antes só tinha uma loja física, agora ela abriu no aeroporto também e tal. Então, mas acho que bem que tu comentou, né? Tem que trazer algum diferencial para conseguir se sustentar, né? Ainda mais. Senão fica igual a Luciana, só olhando os livros na livraria e falando assim, nossa, mas tá muito caro. Não, mas na Amazon. Mas eu paguei R$20 na Amazon. Sim, nossa, eu fico super também, não se sinta mal. Acho que todo leitor que é acostumado a comprar na Amazon. Mas é muito louco, por exemplo, eu tava lá na feira e aí alguns livros, assim, tipo, caros, na minha opinião, caros. R$60, R$70, né? Porque eu sei qual que é o preço em outro lugar. E aí o pessoal comprando, assim, porque a gente acha que todo mundo sabe, né, desse universo, mas na verdade a gente também tá numa bolha, né? Não é todo mundo que sabe dessa facilidade ou desse valor bem menor, ou enfim, da questão do frete também, né? Que com Prime não paga. Então a gente acha que ele tá. Claro, ela engoliu várias livrarias, engoliu, né? Porque é quase desleal, né? O preço que ela faz. Só que para a vida do leitor, ela, pelo menos do leitor ou do produtor de conteúdo literário, que é pequeno, né? Que daí não recebe de editoras e aí quer ter o acesso, né? Ela aumentou muito a acessibilidade, assim, tornou muito mais acessível, assim, né, a compra, né, adquirir os livros. E eu acho que também tem muita questão, porque antes, tipo, tu ter uma estante em casa era uma questão de status, né, tipo, só pessoas de um determinado círculo social conseguiriam ter, né, uma estante completa em casa. Agora não, né, mesmo tu tendo menos condições, tu consegue pelos preços, né? Nem que você guarde ali para comprar uma vez no ano, né? Né? E tipo, acompanhando as promoções, acompanhando os preços, que é mais ou menos o que a gente faz, assim, né? De estar sempre ligado nos valores, assim, e tal. Mas acaba também a gente comprando muitos livros que tu nem sabe, né? Pelo menos eu fazia mais isso, agora não tento não fazer tanto, assim. Nem sei sobre o que se trata. Agora não dá mais para fazer. Não dá. Não tem mais espaço e os valores não estão mais tão baratos também. Mas comprando a Garota do Lago porque tá R$10. Sempre tem um que passa, né? Sim. Sempre tem uma ali que passa que vai ficar anos na estante, mas que vai dar aquela satisfação ali de comprar um livrinho a mais. Exatamente. Bom, e tu tem um conselho aí para leitores que querem repensar a forma que consomem livros na internet, tanto as leituras como as compras? Que queiram autocrítica. Sim. Eu chego nessa época do ano que começa a Black Friday, aí eu penso nos livros todos que eu já comprei durante o ano, e eu já tô assim, não, porque o ano que vem eu vou comprar menos e eu vou ler o que eu tenho. Porque aí tem sempre aqueles livros que você fica pensando, nossa, mas eu quero tanto ler esse livro e ele tá tantos anos aqui, e por que eu não li ainda? Por quê, né? Por que será? Porque tá toda hora vendo oferta de livro e aumentando a lista e comprando e passando outros na frente. Então, para quem tem muito livro, o conselho seria olhar com carinho para os livros que você já tem. Porque, às vezes, que nem assim, voltando na questão lá da produção de conteúdo, né? Às vezes, a pessoa que produz conteúdo, você não quer aquele livro que ela está mostrando, você quer a emoção
que ela está transmitindo. Então, às vezes, que nem a questão das fantasias que eu falei, né? Às vezes você não quer aquele livro de fantasia. Eu não sou muito de ler fantasia, mas eu quero aquele surto, eu quero ler um livro tão bom quanto a pessoa está me vendendo. Então, você tem muitos livros, então a pessoa está te vendendo ali um suspense. Será que você não tem um suspense? Algum livro parecido na sua estante? Até mesmo do mesmo autor, né? Quantas vezes a gente compra vários livros de um autor que você tem, outros que você não leu ainda, mas você compra aquele porque estão falando super bem, você não pode perder ali aquela novidade, ficar por fora, né? Então, eu acho que o primeiro conselho seria esse. Bom conselho, o outro, assim, para quem... Agora, para quem tem poucos livros, assim, que quer comprar mesmo para ter mais opções de leitura, e às vezes não pode ou não quer comprometer o orçamento ali, é procurar plataformas digitais, que hoje em dia também está bastante facilitado, né? As plataformas gratuitas. O próprio Prime Reading mesmo. A gente vê o pessoal falando de Kindle Unlimited, mas tem o Prime ali, que às vezes você assina já para ter o frete grátis, ou para assistir até a Amazon Prime, mas tem os livrinhos ali, às vezes, mesmo os livros que estão no Kindle Unlimited, eles ficam menos, é uma quantidade bem menor, e dura menos tempo, às vezes, né? Sai mais rápido ali do catálogo, mas eu tenho um monte de livro aqui, mas eu ainda fico procurando livro lá. Nossa, eu faço isso com o Kindle Unlimited, porque eu tô com a sorte de estar com ele de graça. Mas no Prime Reading eu nunca acho o livro. Eu nunca acho bom. Eu sou perdida, né? Também sou perdida. Tipo, eu não sei mexer em aplicativo, gente. Mas eu nunca acho, assim. Daí eu não sei se é porque, como eu já assino o Unlimited, tipo, daí aparece já pelo Unlimited, não aparece junto, né? Não entendo. Mas é uma boa dica. Tem os gratuitos também, né? Por exemplo, quem tem as operadoras Claro e TIM tem o Esquilo, que você consegue todo mês resgatar um livro grátis ali para ler no celular, no tablet, enfim. E a Biblion, que é a biblioteca online gratuita de São Paulo, que tem uma variedade enorme. Às vezes você não consegue ali pegar um livro de imediato, se for um livro muito famoso, vai ter fila de espera, mas eles te avisam lá, a notificação avisa quando o livro estiver disponível, e a variedade é muito boa, muito grande. E quando é mês temático, por exemplo, assim, agora estou vendo os livros temáticos do mês da consciência negra, né? Então, o livro fica ali disponível, acho que fica disponível para todo mundo. Então, você não precisa, mesmo sendo um livro muito conhecido, muito acessado, você não precisa esperar. Você pega ali. Eles têm uns clubes de leitura também, e acho que esses livros que entram no clube, eles ficam disponíveis limitados, assim. Mais de uma pessoa consegue pegar. Que legal. Então já dá para dar uma variada aí nas leituras. É verdade, é uma boa dica. E agora no aplicativo, ele memoriza onde ele parou, porque eu lembro que na vez que eu fui tentar ler, ele dava esse bug, assim, mas foi lá em 2020, assim, que eu tentei usar. E acabei não lendo. Eu acho que já atualizou bastante. Pelo menos essa questão, assim, eu consigo ler. Quando eu volto lá, tá bonitinho onde eu deixei. Agora, eu peguei o da Conceição Evaristo. Eu terminei de ouvir o Audible lá, o Olhos d'Água. E eu peguei emprestado para poder reler algumas partes que eu acho que eu perdi ouvindo, que eu posso ter perdido. Sim. Eu sou apaixonada nesse livro. Eu sou apaixonada nesse livro. E tu sabe que esse é um livro que eu peguei na biblioteca, quando eu ia mais na biblioteca aqui do estado, mas eu fico com muito sentimento, porque eu não tenho ele, né? Mas aí eu fico, eu não, ainda não consigo
daí, tipo, comprar só para ter o livro físico, porque eu sei que tem gente que faz isso, né? Por exemplo, ler um livro no e-book, ou nesse caso que eu li, né, emprestado na biblioteca, e aí depois acabar comprando para ter na estante, né? Eu, como já tenho muito livro na estante, eu dispenso um pouco, assim. Sim. Mas esse é um que eu tenho muita pena de... Ele Aquele tava da... R$17. Quarto de Despejo eu também li emprestado da biblioteca. Eu também li. O Olhos d'Água estava R$17, então eu também quase comprei, mas eu fiquei pensando nisso. Eu já li, então vou guardar. Tu já ouviu? Tu já ouviu? Tá lendo. Vai ter. Aí eu vou comprar, ele vai ficar só ocupando espaço aqui, então deixa espaço para um outro. O Tomates Verdes Fritos também eu fiquei com esse sentimento. Porque ele nunca baixa aquele livro. E agora nunca baixa. Quando ele tá com preço mais ok, assim, mas eu tenho o e-book. Paguei R$5 e eu li. Ah, sim. Então eu não comprei por causa disso. Mesma coisa com o autor, que eu tenho algum livro que eu não li ainda, então eu fico me segurando para não comprar outro livro. Ah, tá. Não, eu não. Eu compro. Nossa, mas é uma questão, né? Só que hoje a minha mãe me perguntou, porque uma época essa casa aqui a gente tá morando há bastante tempo, a gente aluga a casa em Florianópolis, né? Essa casa, assim, por outras questões, a gente tá morando há bastante tempo, então a gente tá há mais de 5 anos aqui, e foi nela que o meu pai fez essa estante amarela. Depois de ter prometido por 4 anos, ele prometeu para mim quando eu entrei na faculdade. Ele me deu depois que eu tinha terminado a faculdade. Então, gente, agora eu posso encher minha estante, tá? Porque eu demorei 4 anos para conseguir ela. A gente se mudava muito, assim. E, tipo, ficava 1 ano em cada casa, se mudava e tal. Na penúltima mudança e na última, para vir para cá, isso que eu não tinha nem 1/3 dos livros que eu tenho hoje. Tipo, nem 1/3. Nossa, não, bem menos. Mas já deu, assim, de caixa que deu. E o peso das caixas. O desespero de carregar. E aí ela assim, se a gente continuasse, tipo, e quando a gente se mudar, ou tipo, você continuasse mudando assim, né, igual se mudava antes. E eu falei, não, provavelmente eu não ia ter tanto, porque não tem condições. É muito difícil fazer mudança com tanto livro, gente. Meu Deus do céu. Tem essa questão também, né? Que para a gente adquirir, às vezes é mais fácil do que para a gente conseguir passar um livro para frente e desfazer. Também. Porque o ano passado eu montei uma lojinha na Shopee para desapegar de alguns livros, dar uma esvaziada na estante e dá trabalho. Mas tu conseguiu vender? Consegui, vendi, mas tive gasto. Tive alguns gastos assim que não valeu tanta pena ter vendido os livros. Não compensou. Foi hoje o pessoal lá do grupo do Leia Nacionais, que é um grupo que eu participo, eu sei que eles trocam muito, assim, livros, não usavam muito Scooby, assim, porque o pessoal vivia divulgando, coloquei no Scooby, ou vejam esse do Scooby e tal. E aí hoje o pessoal comentou, gente, sou só eu ou vocês também estão tendo dificuldade para trocar livro no Scooby? Porque eu tenho crédito, mas não aparece mais nenhum livro bom lá. Não, e as pessoas colocam lá, quando aparece um livro, aí você fala assim, nossa, um crédito, porque ninguém solicitou. Aí leia a descrição, aí a pessoa já coloca um monte de empecilho que ela não quer trocar, ela só quer vender, ou então pede 3 créditos no livro, sendo que o máximo lá é 2. Sim. Você fala, nossa, mas que balagem que eu tenho que fazer aqui para conseguir solicitar esse livro e pagar 3 créditos por pessoa. É verdade, também não sei como eles conseguem fazer isso. Eu parei mas também. Eu já vi isso de pessoas que colocam para venda. Eu nunca não consegui ter muitos, mas eu já tive uma sorte danada e depois dessa tá tudo bem, já valeu pela vida, porque eu consegui Os Miseráveis por 2 créditos. Eu não sei o que a mulher estava pensando e ela pagou o frete, porque ou vai ver foi isso também, né? Porque agora o frete está mais caro, assim, né? Pelos correios.
E também pode ter sido isso que tá diminuindo o pessoal. Mas é um bom ponto esse, assim, realmente. Alguns amigos trocam, assim, né? Eu já troquei com algumas pessoas também. Mas também é muito difícil, assim, tu achar, tipo, é um livro que seja, né, do mesmo peso e medida, assim, né? E que a pessoa queira. Eu trocava muito no Scooby, mas eu nunca troquei livro por livro. Livro, Porque eu aí já troquei também... livro por livro. Mas me arrependi. Aquelas do livro que eu mesmo peguei. Eu mandei embora daí o Insustentável Defesa do Ser por um que eu queria muito. Mas eu amei a Insustentável Defesa do Ser. Aí eu já quase comprei umas 2 vezes ele, porque eu queria muito ter visto. Gente, loucuras, né? Nossa, meu Deus. Eu preciso de mais uns 5 episódios contigo, Lu, pra ver se eu tomo mais consciência pra gastar menos. Mas já curti essas dicas aí. Mas eu acho que olhar a minha também, assim, acho que equilíbrio é tudo, né? Também não vou ser hipócrita de dizer, nem vou conseguir, assim, não vou comprar mais livros. Não, mas acho que tentar, pelo menos, assim, né? Dar uma respirada e pensar, realmente vou ler esse livro. Eu fiz, até naquela promoção dos 5... Né? Quando que eu vou conseguir? Às vezes também, assim, que pesa também para não comprar de imediato é pensar, mas quando que eu vou ler isso aqui? Quando? Quando? Daí, quando eu penso que é menos de 10 anos meu planejamento para ler, aí eu não compro também. Se for pelo menos uns 4 anos, eu compro. Eu Se também, assim, eu tenho muito... mais de 10, não muito dá. livro de 2018 aqui. Nossa. Desde 2018. Também. Eu comecei a loucura de comprar em 2018 também. 2017, 18. Por aí. Mas também foi, tipo, a época que eu comecei a trabalhar, depois que tinha me formado, né? Que eu comecei a trabalhar, certo? Antes eu não comprava porque eu não tinha dinheiro mesmo, né? Eu, em 2018, foi surto que eu fui desligada de um emprego depois de 5 anos. Nossa. Então, foi aquela coisa assim, nossa, porque eu vou aproveitar, eu vou ler. Vai ter muito tempo. Aí coincidiu de ter criado um Instagram também nessa época. E pronto, aí vem um monte de dicas, um monte de indicações bombardeando lá, aí o negócio desandou. Mas essa estante aqui, eu demorei 5 anos para comprar a segunda estante. A primeira tá ali, pequenininha, e era livro em cima de livro, livro atrás de livro. Aí demorei 5 anos. Mas também comprei e falei, olha, tem espaço. Aí me falaram assim, não dou 6 meses. Alguém me falou, dou 6 meses para você encher o resto. Deu certo. Não, então, eu demorei 4 anos para conquistar essa daqui, que é a maior que eu tenho. Aí depois a outra lá do meu quarto, que é amarela, também foi mais rápida. Acho que em 2 anos. Não, temos que fazer, né, uma estante nova, né, Luiz? 2 ou 3 anos, Aí agora meu pai fez uma outra, só que supostamente a gente enganou minha mãe e disse que era para colocar outras coisas. Mas aquela nem é amarela, aquela é branca, porque não era para mim organizar minhas coisas no meu quarto. Ela já tá com metade de livro também. Isso que essa daqui eu ainda preciso organizar, porque ela também tá tipo com livros em cima de livros, né? Eu tenho que dar uma organizada melhor e dividir melhor os 3 espaços que eu tenho. Mas é complicado. Então, eu acho que equilíbrio, né? Se você pode comprar, tudo bem, mas pensa se você realmente vai ler. Eu me achei muito responsável na promoção de R$ 5,99, que eu só comprei livros que eu conhecia. Pelo menos isso. Essa eu perdi um pouco, porque quando eu entrei para ver, já estava tudo com frete.
Ah, ah. Mas essa daí eu acho que foi erro de estagiário também. Não sei, porque Assim, depois o eles do New colocaram Gaiman. outras. Alguém deve ter falado assim, olha, dá uma olhada, tudo que tiver mais de 2 anos parado aí, você coloca nessa promoção. A pessoa Deve. foi e colocou os livros do Neil Gaiman, tudo, o Sandman. Eu consegui 3 livros do Sandman, Lu. Só que eu não consegui o primeiro. Eu consegui o segundo, o terceiro e o quinto, eu acho. Uma coisa assim. Não consegui o primeiro. Mas imagina, gente, livros de mais de R$ 200. Sim, Essa foi... essa foi histórica. Foi. Foi. Mas Eu peguei esses um dias... livro, só, Um um livro. romance. Eu peguei um romance que estava na minha lista, que eu conheço, que eu já tinha lido outro da autora e gostei, aí eu peguei. Ah, não. Eu acho que eu peguei um 7 Não, ou mas 8. depois eu peguei o box do Escravo de Capela, mas eu paguei o frete. Ah, Aí sim. ficou de R$5,99, ficou, acho que 17. ficou uns 20 e poucos reais esse aqui. Ah, ai, que bonito. Eu não cheguei a pegar esse porque eu tenho justamente 2 livros. Os 2 livros que tem no box eu tenho. Esse foi Mas depois. depois eu... Era o último, tinha lá, só temos uma unidade, essa é a minha. Ah, foi assim. Porque depois eles fizeram de novo, né? Alguns livros. Eu peguei a Rainha dos Condenados, tu acredita? Naquela edição nova. E aí, mas eu paguei frete também. Só que o frete estava R$12, ou seja, eu paguei R$17 Nossa, por um livro que é 60, R$50, gente. um Nunca achado. mais. Um achado, um achado. Não, e o mais engraçado é que eu tinha perdido a promoção da Amazon que tinha dado no mesmo um dia antes. Só que ele tinha ido para 30 e tantos, assim, o que também era barato, ou R$40, uma coisa assim. E aí eu fiquei assim, sofrendo horrores, porque eu amei o filme, né? Quando eu vi há milênios de anos atrás. E aí, no outro dia, a Val, na leitura de Gente Doida, mandou esse que ela tava R$5,99 e eu fui correndo e deu certo. Esse é o meu Nunca momento. foi. O Submarino tá fazendo muita falta nessa questão de competir com a Amazon, né? Verdade. Porque a Amazon baixava ele meio que cobria a oferta da Amazon e ainda dava cupom. Uns cashbacks de vez em quando. O livro da Verena mesmo, eu peguei o ano passado, acho que eu peguei o ano passado por R$17, só acumulando cupom, cashback, não sei o que. E ele é praticamente lançamento, né? Certo que eu só fui ler esse ano. Mas peguei por R$17. O Nossa! Persepolis também, eu peguei super barato, assim, acumulando cashback. Eu não usava muito o Submarino. Ah, a Camila ainda tá sentindo saudades da Livros a 99 centavos, que foi uma promoção épica também do Submarino. Eu não Aqueles, a peguei. gente começou falando sobre repensar sobre o consumo de livros e agora a gente tá falando sobre promoções muito boas de livros. Estamos lamentando as promoções passadas. Não, mas é com esses achados que a gente encheu a estante, né? Com boa parte dele. Valeu a pena. Temos histórias para contar. Gente. Mas hoje em dia tá mais difícil, né? Porque os livros estão mais caros de forma geral e aí quando tem a promoção não é tão mais barato, né? É por isso que a gente compra. Esses dias mesmo a Evelyn falou assim, nossa, gente, a gente colocando as promoções lá, onde que saía barato? Livro de promoção R$30. Barato pra mim é 20, 15. Mas aí também vai depender do quanto tu quer o livro, do quanto que tu, né, aquele livro tava, já, né? Porque tem isso também, que a gente acompanha os preços, né, bastante. E tá difícil de baixar, né? A Camila disse que se acabou de comprar naquela promoção de 99 centavos. Eu não peguei essa daí, esse que é o problema. Eu não peguei. Eu não sei onde é que eu tava. Eu também. Mas eu perdi isso daí. Eu perdi essa, tamo junto então, Lu. Não vamos mais colocar teu comentário, Camila, porque a gente perdeu essa.
Enfim, conselho pro ano que vem, não sei. O meu conselho é... Não, eu sempre faço resoluções de novo ano e depois não cumpro elas, mas enfim, eu gosto de fazer resoluções. Sim. Uma delas é começar a fazer resenhas dos meus livros ou vídeos quando eu termino as leituras. E a outra é comprar menos livros, né? Que sempre tá... Todo ano eu tô tentando... Ou enfim, ler mais livros da estante, pelo menos isso, né? Sim. Essa seria a minha dica também, parecida com a da Lu, assim, né? Pra, às vezes, a gente olhar com mais carinho pra estante, como ela falou, né? Eu achei bonita a frase. Vale a pena. Ou pelo menos aqueles livros que sempre entram na lista de todo ano e aí depois eles acabam e também não deixar esses livros que a gente coloca todo ano na lista para o final do ano. Tentar ler no começo do ano. Porque Boa se fica dica. no final do ano, esquece. Não dica. rola. Eu, ano que vem, vou mais uma vez tentar ler A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Eu acho que ano que vem vai dar certo, porque a gente colocou até na leitura coletiva, né? Foi um dos votados na leitura coletiva. Mas, gente, eu coloco esse livro há 3 anos na minha lista. Esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano vai. E não vai. Fora outros, né? Fora vários outros. Mas esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui e comentou também, participou do episódio. E um agradecimento especial a você, Lu, por ter participado, dado a ideia de pauta, participado, enfim, por sempre estar junto. E onde o pessoal pode acompanhar seus conteúdos, Lu? Eu compartilho minhas leituras no @Lu e seus livros. Não prometo frequência, mas estou sempre por lá, nem que seja se mandar um oi, eu respondo. Isso. A Lu não prometo frequência, mas prometo qualidade. Exatamente. A Andressa está falando, Lu maravilhosa. Querida. A Andressa do Ame um Livro. Também sigam ela lá. Eu acompanho os conteúdos da Andressa. Esqueci de comentar quando eu falei que acompanhava a Thaís do Realidade Literal. A gente tem bons booksters. Acho que por isso que a gente não erra nas leituras, né? Que acompanha. E a Andressa sempre acompanhava os conteúdos dela, mas eu acho que ela só foi saber quando eu li o livro dela que eu comentei. Eu falo, olha, eu tô sempre lá acompanhando os conteúdos, porque é uma outra coisa. Eu acompanho, eu curto, mas raramente eu comento. Tu não comenta. Eu sou louca dos comentários. Eu sou muito suspeita, assim. No TikTok eu vivo comentando também coisas de pessoas que eu nem conheço, mas eu tô lá comentando. A Andressa disse que achou o máximo. E no fim, todo mundo se conhece por aqui, é verdade. E o final desse episódio é tudo culpa da Thaís. Thaís, que começou essa comunidade, né? É verdade. Muita gente veio através dela. Foi sim. Eu entrei nas leituras coletivas do grupo da Thaís. Eu estava lá inocente no grupo da Tag. Thaís me chamou para a leitura do Ana Karenina, do Lendo Clássicos. Nunca mais saí dessa vida. E nunca terminei a Ana Karenina. Tá aqui. Mais um aqui, né? Tá. Aguardando. O meu tá aqui atrás também. Tá aqui atrás. Nossa, aqui é só o hall dos clássicos. Que é o David Copperfield, que eu li para nossa leitura coletiva e ficou com Deus. E sem comentários. Com cada um por si. Vai ficar a leitura coletiva solitária, né? Então tá, gente. Um beijo para vocês. Tá muito bom o papo, mas vamos encerrando por aqui. Próxima semana temos episódio novo. Laís, obrigada pela presença. Obrigada pela presença semana passada também. Tava ótima, acompanhei também a live, né? E um beijão, pessoal. Vocês podem acompanhar o nosso podcast, comentar, deixar sugestões de pautas no @lit sem frescura, @lt sem frescura. E lembrando também que a gente tem um apoia-se no apoia.se/literatura sem frescura, se você quiser apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar aqui, produzindo conteúdo e ano que vem trazendo mais novidades para vocês, leituras coletivas, enfim. Muita coisa e falando sobre promoções de livros também.
Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.